Ô, minha Tudo bom, linda! Fá? Você tá bem? Tudo bem, e você? Oi, gente, a Graças a Paz. Deus. Obrigada. Primeiramente, já quero agradecer por ter aceitado o meu convite. Obrigada. Eu falei, meu Deus, ela aceitou meu convite? É de Deus, glória a Eu sou muito, Deus. eu sou muito, eu sou muito acessível. Qualquer pessoa que me procurar, eu dou um jeito de fazer uma live, assim. Eu gosto de dar atenção para as pessoas. Eu também sou igualzinha a você. Porque muitas vezes as pessoas passam despercebidas e nem olham as nossas mensagens, não é verdade? Eu Não, procuro, eu procuro. eu dou um jeito, eu sempre dou um jeito, eu sempre dou uma olhadinha na caixa de mensagens. Aí, quando eu vi a sua, eu nem te conhecia, né? Mas Isso. eu senti no coração de aceitar, eu falei, não, por que não? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Deus é fiel. E aí eu senti no coração de convidar, de estar convidando você para estar trazendo uma palavra de Deus para as pessoas que me seguem, porque assim, eu não era de fazer live. E eu comecei hoje é mais ou menos a minha quinta live, mais ou menos. E as pessoas têm mandado feedback, falado, olha, através da sua live, Deus trouxe alegria novamente pro meu coração. Eu falei, eu vou estar trazendo uma coisa nova pro pessoal. Cada dia eu vou ver se eu consigo convidar alguém de Deus para transmitir uma energia positiva, transmitir a presença. E aí eu senti de convidar você e eu estou muito feliz e grata a Deus pela sua vida, amém? Então deixa Deus te Amém. usar. Amém. É uma entrevista? Como que você quer fazer? Porque, tipo assim, eu não tenho muito costume em fazer live. Na verdade, é a minha segunda live que eu tô fazendo. E eu perguntei pra você como seria. Você falou, deixa acontecer. Então, eu prefiro que você conduza, se você quiser fazer perguntas, o que tiver em seu coração, e a gente deixa Deus trabalhar. Porque eu Meu não tenho amor, nada preparado. Inclusive, eu fiz uma live hoje à tarde, uma live pesadíssima, falando de algumas coisas que Deus me mostrou em relação ao Brasil, e eu fui retalhada, sabe? Senti dor de cabeça, essas coisas, porque é batalha do mundo espiritual, né? Então, verdade. a É gente verdade, paga um preço verdade. por isso. Só que eu ia quase que eu cancelei essa daqui. Eu falei, não vou fazer isso, porque já tá tudo certo. Então, deixa Deus conduzir aí, se quiser fazer pergunta. Eu vou pedir para você trazer uma palavra. Deixa Deus te usar, algo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração, porque eu sei que tem pessoas precisando, sedentas da palavra de Deus. Deixa Deus te usar, amém? Tá, eu tava despreparada. Eu realmente não tinha preparado nenhuma palavra, porque eu pensei que seria uma entrevista, né? Mas aqui, então, vamos ver. Não estava preparada mesmo. Manda aí pra galera, fala pra galera perguntar nos comentários o que eles querem ouvir, o que eles querem saber. Pessoal, manda aí a caixinha de perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a querida Dani, ela vai estar respondendo. Se vocês quiserem perguntar para mim também, vou estar respondendo a cada um de vocês com muito carinho. E no final da live, quase no finalzinho, eu vou fazer duas perguntinhas, se ninguém perguntar. Se ninguém perguntar. Tá, eu tô procurando aqui que eu tenho um caderno com várias pregações que eu ainda não fiz no meu canal. E Amém. eu vou trazer algo novo aqui pra vocês, algo que Glória a Deus. eu nunca ministrei. Ó, Lígia tá perguntando, Dani, é difícil ter experiências com Deus? Se é difícil, eu prefiro perguntas para live. Eu gosto de pregar quando eu tô bem preparado, quando eu realmente preparo a palavra. Experiências com Deus, se é difícil, eu acredito que não é difícil você ter experiências com Deus. Eu acredito que quando você vive a experiência com Deus, se você vai acreditar se realmente foi uma experiência com Deus ou não. Por exemplo, eu acredito que Deus se manifesta, se revela para muitas pessoas, fala com muitas pessoas, mas assim, será que você está dando ouvido para a voz de Deus? Porque Deus fala muitas vezes com muitas pessoas, só que vai de cada um compreender e entender se foi Deus ou não. Porque muitas vezes Deus fala e as pessoas simplesmente deixam passar, sabe? Dizem que é coincidência ou simplesmente foi coisa da cabeça, e na maioria das vezes é Deus. Verdade. É verdade, forte. Deixa eu ver. Ó, Dani, como vai ser o jejum? O jejum de 40 dias que eu comecei hoje, eu fiz uma live no meu canal. Foi Deus que me direcionou de fazer esse jejum. Eu fui pega de surpresa, mas o Espírito Santo de Deus, ele começou a me incomodar hoje de manhã, me alertando que era para mim fazer um vídeo falando para as pessoas de tudo que estava acontecendo no Brasil. Eu senti uma preocupação da parte de Deus muito grande e eu obedeci a Deus
e decidi jejuar na marra. Tipo, quando eu vou jejuar, eu gosto de me preparar. Mas, assim, existem momentos da nossa vida que a gente vai ser pego de surpresa mesmo, né? Por isso que é necessário a gente estar na posição, a gente estar em santidade, para que quando Deus quiser fazer algo na nossa vida, ele não vai encontrar impedimento, simplesmente vai fazer. Então, eu comecei um jejum de 40 dias hoje, e vai ser 12 horas por dia, e vai ser pelo Brasil. Você acredita em profecias, missionária? Acredito. Tipo assim, você acompanha o que Deus tem feito, assim, você escuta outros profetas? Sim, sim. Eu acompanho, sim. Inclusive, eu sou, o que eu posso dizer assim? Que eu sou o próprio milagre, e eu sou uma profecia. Eu posso dizer que a minha vida é uma profecia, porque aquilo que eu achava que era impossível, para mim hoje é super tranquilo. Por exemplo, eu não tinha coragem de falar em público. O Senhor tirou a minha timidez. Eu não tinha coragem de ficar me expondo tanto quanto eu estou me expondo hoje. Eu era uma pessoa muito na minha, muito tranquila na minha. Eu era mais recatada, entendeu? Eu ficava quietinha no meu canto. E, inclusive, no início da minha caminhada, eu pedi para Deus algo. E eu achava impossível esse algo acontecer. E se passaram 8 meses eu perseverei, e aquele algo chegou nas minhas mãos. Só que há uma diferença, né? Porque esse algo, quando ele chegou nas minhas mãos, o que aconteceu? Eu não soube pedir para Deus. Porque Deus falou que tinha o poder de restaurar, de restituir. Eu estou falando aqui de vida sentimental. E eu comecei a buscar em prol desse relacionamento. Deus falou, vou restaurar, vou restituir, vou trazer de volta. E eu acreditei naquelas profecias, comecei a buscar, comecei a fazer campanha e comecei a acreditar nas profecias que estavam saindo do altar. Vou restituir, Deus é Deus de restituição, de restauração. E se passaram 8 meses e eu não aguentava mais esperar. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu não aguento mais esperar, eu quero de volta do jeito que tá. E ali Deus permitiu vir do jeito que tava. Drogado, não gostava de trabalhar. Então, eu paguei um preço muito alto. Então, meninas, princesas, saibam pedir para Deus, porque Deus dá, mas você tem que saber pedir, tem que ter sabedoria no pedir. Então, eu acredito nas profecias, sim, eu acredito. Mas, assim, acredito... você continuou com esse rapaz? Então, não. Pedi para Deus tirar da minha vida, porque eu orei. Nós voltamos, ficamos 2 anos juntos, e eu estava em pecado. E eu conhecendo a palavra, não tinha descido as águas ainda. E eu continuei. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. E ele falava que eu estava traindo ele. Só que eu já não queria mais ter uma vida íntima com ele. E aí o Espírito Santo me incomodando. Eu falei, eu preciso descer as águas. O mistério que Deus tem comigo é grande. Deus tem algo para fazer. E ali eu fui pedindo, Deus, ou o Senhor transforma ele, ou o Senhor tira. Eu comecei a fazer campanha, jejum, subir a monte, descer a monte. E fazia os meus propósitos com Deus. E nada desse cara mudar. Ou seja, a mudança depende da pessoa também, não dependia só de mim. Então eu comecei a ficar cansada. Aquilo me cansou e eu comecei a pedir, Deus, ao Senhor, limpa ele de tudo que não presta pra gente casar ou tira da minha vida. E foi o que Deus fez. Deus permitiu que ele saísse da minha vida e eu estou há 2 anos esperando. E aí eu vejo o seu testemunho, né? Você esperou 7 anos, né? Eu falei, olha, eu tô na fé. Tô há 2 anos esperando, 2 anos e meio esperando. E eu creio que quando vir vai ser algo de Deus. E quando você recebeu... Você recebeu profecia de que ia ser ele? Recebi. Você também? Recebi profecia, que ia ser. Recebi. E aí, quando aconteceu, então, você acha que foi falsa profecia? Na verdade, não foi falsa profecia. Eu não acredito que tenha sido falsa profecia. Por que eu não acredito? Porque Deus, ele fala na promessa assim, que quando um não quer, ele levanta outro que vai cumprir aquela promessa com você. Então, foi isso que aconteceu. Ele não quis a promessa. Deus tinha a promessa, mas ele não quis. Então, isso é muito forte. E se ele não quis a promessa, se ele não quis a promessa, não tinha por que eu insistir naquilo. Eu até insisti por 2 anos orando. Vamos para a igreja, evangelizar. Ele sentia a presença, ele pedia para eu orar por ele. Só que eu estava numa vida errada, então eu não estava certa. Como que eu ia falar que você não pode fornicar? Como que eu ia subir no altar e dizer assim, é errado o que eu estava fazendo? É muita hipocrisia. Então, aquilo ali foi me corroendo. Eu falei, eu não quero pregar a palavra com a vida do jeito que eu tô. Eu quero fazer as coisas de Deus certo. Então, o que falta nas pessoas hoje em dia é temor ao Espírito Santo, temor à presença de Deus.
Isso que você falou, assim, é algo que realmente só quem tem a mente aberta para entender o mover de Deus pode falar. Porque eu também recebi muitas falsas profecias em relação... eu digo que foram falsas, mas já tem um vídeo que eu falo sobre isso. Uhum. Mas eu também recebi muitas profecias em relação ao rapaz da minha vida e eu fiquei 6 anos da minha vida recebendo profecia em relação a este rapaz. E eu fiquei 6 anos da minha vida orando, jejuando. E no caso, ele não era casado, ele nunca foi casado, mas ele estava namorando com outra moça. Olha que ponto que a gente chega. E eu esperando, eu nunca entrei no relacionamento para separar eles. Eu falei, não vou fazer isso. Se for para separar, eles vão separar sozinhos, né? Mas eu me submeti a essa humilhação e eu fiquei 6 anos da minha vida esperando por um rapaz que eu recebia profecias de que era ele. Então, eu não digo que foi tempo perdido, mas eu orei, jejuei muito, muito, muito por ele mesmo, a ponto de subir em monte, sabe? 6 anos é muito tempo. E eu lembro que ele chegou a terminar com a moça, mas assim, tem uma longa história por trás disso. Ele já era um ex-namorado meu, entendeu? Sim. E essa moça era minha amiga, então tinha aquele sentimento de vingança, sabe? Não Porque a gente sei. é humano. Por mais que a gente seja serva de Deus, por mais que Deus nos purificou, a gente tem que amar os nossos inimigos. A gente não pode pensar que a gente é santo dos santos. A gente sempre tem os nossos pecados, a gente tem as nossas limitações e a gente tem os nossos defeitos. Então, eu acredito que nesse tempo eu estava aprendendo muito, sabe? Mas assim, eu lembro que Deus permitiu ele voltar. E ele também voltou na minha vida. Foi muito extraordinário isso, sabe? Porque houve profecias. Eu esperei por ele 6 anos e ele voltou. E a gente ficou junto. Mas assim, ele estava no mundão, drogado, bêbado. E assim, eu pensando que eu ia levar ele para a igreja, ele que acabou me arrastando para o mundo. Foi quando eu desviei. Então é muito perigoso, sabe? Esse negócio aí de profecia da área sentimental é muito perigoso mesmo. Eu acredito em profecias, tanto é que hoje que eu tô vivendo com o Jackson, tudo se cumpriu, assim. Foi lindo. É lindo a minha história com o Jackson, mas assim, a gente tem que ter muito pé no chão, sabe? A gente tem que olhar muitos frutos. Verdade. Não mergulhar na profecia. E quando o Jackson entrou na minha vida, eu olhei para os frutos dele, né? Era um rapaz cristão, então bateu com sinais, mas eu fui bem na fé racional mesmo, sabe? E aí deu tudo certo e não houve frustração. Isso. Eu acredito que a fé ela tem que ser racional. Verdade. Para tudo, tudo. Verdade. É verdade isso que você está falando. Acabou que foi um jugo desigual. Nós tentamos, né? É uma história meio que parecida. Nós tentamos. Não que não seja de Deus. Até podia ser de Deus. Só que se a pessoa não quis entrar fundo com a mesma fé que você, então não vale a pena investir. Não é verdade? É isso que eu penso. Então, hoje eu busco alguém que tem o mesmo propósito que eu, sabe? Alguém que pregue a palavra, que tem amor, tem temor a Deus. Então, é isso que nós precisamos buscar em alguém. Porque muitas pessoas me chamam no direct porque estão decepcionados, ou porque o marido saiu de casa, ou porque precisa de uma restituição, porque está deprimida, precisando de ajuda. Então, acontece isso, é geral. É onde o diabo mais trabalha na nossa vida sentimental. Bom, você percebeu que Deus está conduzindo a nossa conversa para a área sentimental, né? Verdade. Eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir, né? Isso mesmo. Tudo isso que você está falando é verdade. Eu tenho muitas visões em relação a este assunto, assim, muitas coisas que eu aprendi com Deus, sabe? Eu conheço muitas pessoas, assim, eu respeito a fé de cada pessoa, eu respeito a palavra de Deus em primeiro lugar, mas, assim, eu acredito que quando Deus, sim, ele une um casal, a vontade de Deus é que esse casal fique juntos, assim, para sempre. Verdade. Mas eu acredito que Deus, ele não vai apoiar um casamento onde um homem, ele fica batendo numa mulher, onde ele fica, sabe? Eu não acredito que Deus, ele vai fazer uma pessoa se submeter a isso. Tipo, casou, então aguenta as consequências. Verdade. Sabe por quê? Porque salvação é individual. Entendeu? E verdade. Eu não acredito que, por mais que na Bíblia diz que um casal, quando eles se unem, eles se tornam um só, isso é no mundo espiritual, é forte, algo que acontece no mundo espiritual, mas mesmo que eles se tornem um só, na hora da salvação vai ser individual. Verdade. Verdade. Então, a gente nasce sozinho, a gente vai passar pelo processo da nossa vida em relação a ser salvo ou não sozinho, e na hora de morrer a gente também morre sozinho. Verdade. E eu lembro que quando eu era do mundo,
eu não era curada, eu era uma menina muito ferida, sabe? Por tudo que eu passei na vida. Para quem não me conhece, eu posso contar aqui resumidamente. Eu passei por muitas situações que me tornaram uma pessoa muito doente emocionalmente, né? Passei pela ausência do meu pai quando criança, por misérias. Na minha infância, eu sofri abusos sexuais. Aos 7 anos de idade, eu fui abusada por um pedófilo. E passei por muitas coisas. Entrei nas drogas, no álcool. E aos 17 anos, eu virei garota de programa. Passei por muitas e muitas coisas mesmo. História bem pesada. Só que antes de conhecer Jesus, tudo isso que aconteceu na minha vida fez de mim uma menina muito ferida, muito machucada. Então, eu tinha aquele sentimento de posse, sabe? É aqui, tipo assim, é meu namorado, é meu marido. E eu lembro que um dia eu tava namorando o meu ex-noivo e foi muito incrível isso que aconteceu, porque eu era do mundo ainda. E eu tava indo trabalhar nesse tempo, eu já tinha saído da prostituição, mas eu ainda não tinha Jesus, então eu ainda era suja, eu ainda era ferida. E eu tava indo trabalhar de manhã e eu lembro que o meu relacionamento era muito assim. Chegou um ponto que ele tava muito atordoado, porque o meu ex-noivo não tava conseguindo suprir as minhas expectativas. Por quê? Porque eu senti um vazio na minha aula e esse vazio era Deus. Então, Sim. muita gente, muitas meninas, principalmente mulheres, homens também, só que na maioria dos casos é mulher sim, que procura no homem, no companheiro, aquilo que só Deus pode dar. Verdade. Então, tem um relacionamento muito frustrado, sabe? Porque muitas vezes a mulher ela não teve o amor de um pai ou ela não conheceu o amor de Deus e quando ela encontra um namorado ou um marido, ela quer que o marido dela se torne pai e se torne Deus na vida dela e quer que ele supra todas as necessidades. E não é assim, sabe? Verdade. Para você ser feliz com alguém, a gente precisa primeiro estar curado e estar completo em Deus, para depois você fazer companhia para uma outra pessoa, sabe? E os dois um acrescentar na vida do outro, mas uma pessoa ela não pode te completar. Só Deus pode te completar. Duas pessoas, elas transbordam juntas. É algo assim prazeroso, é algo que realmente vai trazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, algo gostoso de se viver. Mas quando uma pessoa ela não tem Deus, ou quando ela está muito ferida, está muito machucada e ainda não foi curada, dificilmente o relacionamento dessa pessoa vai prosseguir. Geralmente, na maioria dos casos, termina mesmo e de maneira bem triste, sabe? O que era para dar certo, geralmente termina antes do tempo, sabe? Devido a essas feridas, a esses traumas. E se eu estiver falando muito, se você quiser falar, você fala, tá bom? Pode falar, pode conduzir a Tá bom. conversa. Fique em E paz. eu lembro um dia que eu estava indo trabalhar, eu ainda era do mundo, e o meu relacionamento com o meu ex-noivo estava ficando bem conturbado, porque ele não estava suprindo, ele não estava me fazendo feliz, e a culpa não era dele, sabe? Eu precisava de cura, eu precisava de Deus, e eu lembro que eu estava indo trabalhar e eu estava brigando com ele no celular já de manhã, tipo, xingando, falando um monte. Não, porque você não faz isso, você não faz isso. Só falando dos defeitos dele, só exaltando os defeitos, só colocando ele para baixo, porque pessoas feridas ferem. Então eu comecei a ferir muito ele. E eu lembro que quando eu entrei no ônibus, era de manhã, o ônibus estava um pouco vazio, mas tinha um senhor negro. Ele tinha a aparência de uns 80 anos, porque ele tinha a barba bem branca e o cabelo branco, uma roupa bem simples, meio gordinha assim, sentado no ônibus. Aí eu fui e sentei bem do lado dele, né? E discutindo com o meu ex-noivo. Falando um monte, falando um monte. Eu era muito sem noção, sabe? Sabe quando você não tem noção? Quando você, tipo assim, não tem educação e fala alto no telefone. E aí eu lembro que desliguei o celular super brava, super nervosa. E aí tinha esse homem do meu lado. De repente, ele olhou pra minha cara e falou: Filha, por que você tá tão brava? E nisso eu olhei pra ele, tipo, ele nem me conhecia. E ali eu comecei a desabafar, não, é meu noivo, que isso aqui, ele não faz isso, ele não faz nada certo, isso, aquilo, blá, blá, blá. E ele ficou me ouvindo. E de repente, aquele senhor, ele foi e falou assim pra mim, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não é teu. E ninguém pertence a ninguém. Você não é dona dele. E eu fiquei, tipo, quando ele me disse aquilo, me confrontou, sabe? E eu parei e fiquei quieta, eu me calei quando ele me disse aquilo. E ele começou a me dar vários conselhos, sabe? Conselhos bons, sabe? Tipo, você tem que cuidar de você primeiro e você não pode colocar as suas expectativas em outra pessoa. Sabe? Começou a me falar várias coisas lindas, mas a parte que mais me marcou foi quando ele disse: ele não é teu,
você não é dele, você não é dona dele e ninguém pertence a ninguém. Quando ele me disse isso, me marcou. E eu lembro que foi algo... Eu era uma menina tão vazia, tão ferida, que as palavras daquele homem, eu comecei a gostar. Ele estava me confrontando e eu fiquei com vontade de ficar perto dele. Tava tão gostoso ouvir ele, que eu lembro que eu estava quase encostando no ombro daquele senhor. De tão grande era a minha carência. E, tipo, eu senti uma paternidade naquele homem, sabe? E eu lembro que eu fiquei tão apegada naquele senhor sem conhecer ele. Era como se ele fosse meu vô. E na hora de descer do ônibus, ele tinha uma bengala e não andava direito. E ele foi e falou assim, eu desci do ônibus, ele foi e falou assim pra mim, pra onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar agora. Era de manhã. Eu era assistente de cabeleireira em um salão. E eu falei pra ele, pra onde o senhor vai? Ele falou, vou pra lá. Eu falei, eu te acompanho até ali. Ele falou, não, não precisa não. Eu falei, não, eu faço questão, porque eu fiquei preocupada com ele, porque a rua era movimentada, foi em uma outra cidade. E eu falei pra ele, deixa eu te ajudar a atravessar a rua. E eu peguei no braço dele e ajudei ele a atravessar a rua. Ele falou, você é muito gentil, filho. Eu falei, obrigada. E a gente foi conversando e eu fiquei com aquela preocupação com aquele senhor, tipo, eu nem conhecia ele. E veio um amor, assim, em mim por ele, algo, assim, muito diferente. E eu lembro que quando eu entrei na rua, eu falei pra ele, agora eu vou pra cá, porque ali é meu trabalho. E ele falou, tá bom, filho, eu vou pra lá. E aí, quando eu me virei, ele falou assim, e para de brigar com fulano. Aí eu parei, peraí. Eu não falei o nome dele. Aí quando eu olhei pra trás, sumiu. Não tinha ninguém. E era impossível esse senhor sumir. Era impossível. E eu lembro que eu era tão curiosa que eu saí atrás dele, eu olhei em uma rua, olhei em outra, eu falei, meu Deus, pra onde esse homem foi? Como ele sumiu assim? Sabe? Então, hoje, depois que eu tive as minhas experiências com Deus, depois que eu me converti, eu sei que esse homem, ou ele era o próprio Deus, ou ele era um anjo, ou ele era alguém usado por Deus, mas na minha visão, na minha fé, eu acredito que aquele homem era o próprio Deus. Naquele momento, para falar comigo, e olha que incrível, eu era do mundo. E, gente, eu não esqueço, faz muitos anos isso, eu acredito que isso faz uns 11 anos. Não, faz uns 11? Não. Não, faz uns... Eu me converti faz 7 anos. Eu acredito que isso faz uns 8, 9 anos. E foi tão forte que eu não esqueço do rosto dele, eu não esqueço de nada. Se alguém pedir para mim falar e desenhar, pedir para desenhar, eu vou conseguir falar normalmente. Foi incrível, sabe? Então, Deus, ele nos prova que ele é Deus, cara. Sabe? Ele não tá só dentro da igreja. Ele é, sim, o Deus da igreja. Ele é o Deus da Bíblia. Sim, a igreja é a noiva de Cristo. Mas Deus, ele não está limitado à igreja. Sabe? Muitas vezes a gente só está dentro da igreja. Não, cara. O Espírito Santo de Deus, ele não para de trabalhar. Ele está tratando com todas as pessoas. Deus, ele encontra meios de nos alcançar, entendeu? Tipo, naquele momento, não foi ninguém que foi usado por Deus. Eu acredito que foi o próprio Deus que falou comigo. E ele não muda. Eu acredito que ele continua trabalhando dessa maneira com muitas pessoas. E tudo isso que eu tô falando para vocês não é impossível de acontecer, porque na própria Bíblia diz, nos traz essas possibilidades, porque na Bíblia diz que Deus, ele se apresentou para Abraão em forma humana, junto com mais 2 anjos. E eram 3 homens em 3 formas humanas. E na Bíblia diz que Deus e mais 2 anjos até comeram com Abraão, debaixo de uma árvore. Então, a Bíblia nos traz essa possibilidade dessa experiência que eu vivi, sabe? E na Bíblia também diz que muitos de nós receberíamos anjos em nossas casas e não perceberíamos. Verdade. Então, tem algo que é muito... que a gente escuta dos nossos avós, assim, né? Que fala assim, não, porque muitas vezes, se um mendigo bater na tua porta, pode ser Jesus. A gente não escuta muitos isso das pessoas mais antigas? Gente, verdade. Eu acredito que isso é muito real. Isso é muito verdadeiro. Sabe? Eu acredito sim que se for preciso, Jesus se disfarçar de mendigo para te provar, ele faz. Às vezes você pensa que é só um mendigo e é um anjo. Entendeu? Disfarçado. Para quê? Para provar a tua fé. Aqui nessa terra a gente está sendo provado. A gente está sendo provado a todo tempo, a todo momento. E a maior prova disso é que o próprio Jesus, ele disse que no dia do juízo final, muitas pessoas vão chegar nele e vão falar, Senhor. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim porque eu não conheço.
E Jesus vai falar, porque quando eu tive fome, vocês não me deram o que comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram o que beber. E as pessoas vão falar, quando que o Senhor apareceu pra gente, mas a gente nunca te viu? E ele vai falar, quando vocês não fazem para os meus pequeninos, vocês não fazem para mim. Mas eu acredito que tem muito mais mistério aí nesse versículo, sabe? Eu creio que muitas vezes, sim, vai ser o próprio Deus que vai nos provar, assim, em relação a pedir ajuda, a nos provar em diversas situações. Então, é muito amplo, sabe? O nosso Deus, ele é muito poderoso, sabe? Muitas vezes a gente está limitado a Deus ali só dentro da igreja, pensando que ele só vai usar o profeta, o pastor. E, cara, Deus, ele tá ali na... Até mesmo se ele quiser usar a caixa do supermercado para falar com você, ele vai falar. É verdade. Sabe? A gente não pode limitar o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha na hora que ele quer, no lugar que ele quer, ele usa quem ele quer, porque ele é Deus. Verdade. Verdade. E justamente você falando, Dani, eu me recordei de algo. Antes de me converter, né? Foi há 6 anos atrás. A gente se converteu praticamente juntas. Há 6 anos atrás, eu saí de um emprego. E aquele emprego, todos os empregos que eu tinha, eu estava infeliz. Eu entrava reclamando. E eu sempre dava o meu melhor, sabe? Porque eu sempre fui de dar o meu melhor, só que para o meu chefe nada estava bom. E eu lembro que era dia do meu aniversário. E aí, nesse dia, eu pedi a minha demissão. Isso tem toda uma história por trás que me levou. Porque antes disso, eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão, eu não era cristã. E eu tive uma visão, eu estava deitada de madrugada, eu acordei. Quando eu abri os meus olhos, eu vi uma aranha caranguejeira pendurada no móvel da criança que eu cuidava. Mas porque o que eu era é Maria babá. Caranguejeira? Eu vi uma aranha. Aranha. Ah, você tá onde? Eu vi. Eu sou da Bahia. De onde? Ah! Bahia. Por isso que eu não entendi isso daí que você falou. Uma aranha, sabe aquelas... baiano. É, né? Uma aranha. Aranha caranguejeira, aquelas aranhas peludas. E eu tive uma visão, e eu vi. Só que naquele momento eu fiquei com medo. E eu falei, vai acontecer alguma coisa relacionada ao meu trabalho. E justamente naquele dia eu virei a cabeça, pedi demissão e saí do emprego. E eu olhei para o céu e falei assim para Deus. Eu não era cristã, não ia mais para a igreja, eu era da católica, mas depois que eu vim para São Paulo, eu saí definitivamente de ir para a igreja. Minha vida era baladas e farras e mais farras e bebida. E aí eu olhei para o céu estava azulzinho. Eu falei, Deus, me dá um emprego onde eu vou entrar de cabeça erguida, sair de cabeça erguida. Senhor, eu te peço, me ajuda. Eu não aguento mais trabalhar reclamando. E eu fiquei 3 meses procurando emprego. Deus abriu a porta. Eu fiquei nesse emprego até dezembro do ano passado. Eu trabalhei 6 anos neste lugar, nessa casa, como babá. Eu fiz faculdade. Fiz minha faculdade de administração, Deus me honrou. Eu consegui fazer meu curso de inglês, e as coisas começaram a andar. E outras coisas, mas que eu conquistei no decorrer desses 6 anos. Entendeu? E eu entrava segunda-feira para trabalhar, saía na sexta-feira, ficava a semana toda lá. E eu nunca entrei reclamando e nem saía reclamando. Para mim foi um trabalho que, se fosse para voltar, eu voltaria de novo. Entendeu? Então, assim, não importa se você é cristão, se você não é. A única coisa que vai definir é quando Jesus voltar. Se você não confessar Jesus, você fica. A única diferença é isso. Mas se você pede crendo, a Bíblia fala que tudo quanto pedires, crendo, receberás. Então, é a palavra de Deus. Se você tem fé, se você está precisando, buscando algo que você precisa muito e você está tendo fé, você vai alcançar. Só que eu digo para você, se você não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você fica quando ele voltar. Essa é a única diferença. Então, quando você estava falando aí, me fez lembrar disso, dessa experiência que eu tive com Deus, mesmo sem ser cristã. Então, Deus não escolhe quem ele abençoar. Porque tem tantos ímpios que é abençoado, tem uma vida próspera, a vida profissional, a vida sentimental, a vida familiar. Então, comigo e com você não pode ser diferente. Não é verdade, Dani? Eu acredito que Deus, ele age muito na justiça, sabe? Por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, ela é honesta no trabalho dela, independente se ela é ateia, ou ela não é cristã, se ela é honesta no trabalho dela, ela vai colher essa honestidade, sabe? Eu acredito muito no princípio de colheita. Verdade. E no princípio de colheita, eu acredito que Deus, ele não impõe crer ou não crer nele.
é algo assim muito justo. Se você colheu, você vai plantar exatamente aquilo que você colheu. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Eu tô meio cabecinha e tá doendo um pouco por causa da live de hoje. E assim, então eu acredito que Deus ele é muito justo com todos, sabe? Se você, cara, mesmo que o cara seja ateu, ele ralou na faculdade, ele estudou pra caramba. Ele vai colher isso. É claro que Deus vai abençoar ele com um bom trabalho, de acordo com o esforço dele, de acordo com a honestidade dele. Eu acredito dessa maneira, entendeu? É claro que a maior intenção de Deus é salvar todos. É a maior intenção de Deus. Por isso que na Bíblia diz que Deus ele ama a todos de forma igual. Ele não faz acepção. E eu acredito sim que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele tem prazer no sorriso de um ser humano. Sabe, muitas vezes, Deus ele insiste tanto em nós e às vezes, por exemplo, existem muitos ateus que não acreditam em Deus. Mas quem que mantém esses ateus vivos? É Deus. Entendeu? Então, Deus, ele nos dá muitas chances de se arrepender, de sermos salvos. Deus, ele insiste muito em nós e ele nos dá tempo. Eu conheço muitas pessoas que falaram assim para mim, Dani, por que tanta gente boa morre cedo e gente ruim parece que demora tanto para morrer? A explicação que eu encontrei foi, eu acho que Deus está dando muita chance, sabe? Para essa pessoa de se arrepender. Então, às vezes a gente vê uma pessoa muito boa que morreu cedo, mas, cara, ela foi pro céu. Entendeu? Já foi salva. Mas quando você vê uma pessoa ruim, que a bicha não morre de jeito nenhum, a bicha é ruim, olha, é pura misericórdia de Deus. É pura misericórdia de Deus, porque Deus está dando chance para essa pessoa se arrepender. Entendeu? Eu falo isso mesmo, eu não gosto de expor muito aqui outras pessoas, eu gosto de expor muito a minha vida, né? A minha vida eu exponho mesmo. Mas assim, eu vejo isso, por exemplo, no meu avô. Vou falar do meu avô, ele não vai estar assistindo aqui mesmo, então não pega nada. Meu avô foi um homem muito ruim. É meu avô, vai, vou falar. Ele foi um homem muito ruim durante a vida inteira dele. Um homem, assim, ruim mesmo. A ponto de colocar a família dele inteira, de querer que a família dele inteira morasse debaixo de uma ponte. Entendeu? Mas se o meu avô morresse no tempo que ele fazia essas ruindades, ele ia pro inferno. E hoje, o meu avô ele se arrependeu de tudo isso. Só que ele demorou muito para se arrepender. Meu avô tem 70 e poucos anos, cara, e ele se arrependeu de uns 10 anos para cá. E ele mudou, ele é uma nova pessoa, ele acredita em Deus, ele é um homem tão bom hoje, sabe? Mas olha quanto tempo levou para o meu avô mudar. Entendeu? Então eu acredito que Deus ele é muito misericordioso. Os planos de Deus são mais altos, a gente não entende os planos de Deus, sabe? Muitas vezes Deus a gente questiona muito, mas Deus ele sabe o que faz. E a maior intenção de Deus é a vida eterna. É para onde essa alma vai passar, sabe? Por exemplo, eu não gosto de citar aqui, mas é uma revelação que Deus me deu até, eu acho que eu posso falar, porque muita gente fala. Tem uma cantora, eu não vou citar nomes, tem uma cantora famosa, todo mundo sabe que eu vou falar, que o filho dela morreu. O filho dela é adolescente, o filho dela morreu. Vocês já sabem quem é, né? E só que Deus me revelou que o filho dela, que Deus, por que Deus me diz algumas coisas. Às vezes Deus me fala algumas coisas, mas nem tudo eu vou falar. Mas às vezes Deus fala algumas coisas só para mim. Entendeu? E Deus me disse que ele levou o filho dela para ele ser salvo, porque ele ia se corromper. É forte, muito forte. Você tá entendendo? Ele ia se perder e ele ia perder a salvação. É forte. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa morrendo nova, a gente não sabe os propósitos de Deus. Às vezes Deus recolheu antes, porque ele sabia que essa pessoa ia se perder, ia se corromper, entendeu? E ia perder a salvação, entendeu? E um dia, se Deus me der a oportunidade de encontrar com essa mulher, eu vou falar para ela. Mas, assim, eu não vou fazer isso na internet, não. Se um dia Deus me der a oportunidade de eu olhar no olho dela e falar isso, eu vou falar. Entendeu? Mas, assim, Deus é Deus de propósito. E o maior propósito de Deus é salvação de alma. Não é essa vida aqui na Terra. O propósito de Deus é salvar a alma. Forte, isso é verdade. As pessoas estão falando que é confirmação. Elas já sabem do que eu estou falando. Você também sabe, né?
Eu entendi mais ou menos de quem que você está falando. Eu Ah, acredito então. nisso, eu acredito. Porque teve uma época que eu estava congregando e Deus falou com uma amiga minha e falou: se for preciso te descer à sepultura por causa da tua alma, filha, eu vou fazer isso, porque eu não abro mão da tua alma. Então, É, quando Deus tem um zelo pelaquela alma e ele vê que vai se corromper, que vai se perder no meio do caminho, o que Deus faz? Deus vai lá e permite que isso aconteça. Eu acredito muito nisso e é Deus na sua vida, viu? É forte isso daí. Muitas pessoas aqui estão perguntando por que tá laranjinho o seu perfil? Explica aí, porque muita gente não sabe. Muita gente você não não sabe sabe. também? É questão de exploração, né? Eu vi por alto, por alto, sim. Essa imagem laranja é contra o abuso sexual Isso, infantil. isso. Pronto, gente, tá respondido. Deixa eu ver. Ô, Bob, Deus abençoe sua vida, meu querido. Depois eu te respondo lá no privado, tá bom? Porque agora nós estamos fazendo uma live especial para tirar as dúvidas. E muita gente está mandando pergunta, mas não dá para atender todo mundo. Mas só pelo testemunho da Dani, tudo que ela tem falado aqui, eu acredito que tem edificado a vida de cada um de vocês. Deixa eu ver na caixinha aqui. Na caixinha, a caixinha tem uma verdadeira bênção, falou muito. Tem gente aqui, deixa eu ver. Bom, ninguém mandou perguntinhas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, tá? Referente à sua espera. Porque, assim, eu acredito muito no tempo de Deus e que o tempo é dele, o tempo não é meu, não é seu, o tempo é dele e ninguém pode estar colocando Deus na parede. Como foi essa sua espera? Porque eu sei que a carência bate a tristeza, a falta de alguém, porque nós somos seres humanos, certo? Eu digo isso por experiência própria. Eu estou esperando há 2 anos e tudo mais. E às vezes as pessoas falam, nossa, até quando você vai ficar solteira? Até quando isso? Até quando aquilo? Então, assim, eu respondo. Eu prefiro esperar o tempo de Deus do que escolher errado novamente. O que você fala para essas pessoas que estão esperando em Deus, essas pessoas que estão esperando uma promessa e estão desesperadas ou muitas vezes não sabe mais o que fazer, acha que Deus não está no negócio? O que você fala para quem está esperando em Deus, na área sentimental? Bom, a espera em Deus, para começar, ela não é fácil, tá? Muita gente que... Se alguma pessoa falar em você que vai ser tranquilo, essa pessoa tá mentindo ou ela realmente não tá esperando em Deus. Não é Sim. fácil. É dolorido, você vai ficar frustrado, você vai ficar com muita raiva, você vai questionar a Deus, sim. Vai ter momentos, sim, que você vai colocar Deus contra a parede, sim. Por mais que você não queira. Você é humano. Uma hora isso vai acabar acontecendo. É claro que a gente se arrepende, né? É para responder ou é para me terminar? Pode terminar, depois você responde essa daí que eu achei interessante, tá bom? Tá. E assim, no meu caso, quando eu comecei a receber as profecias de que Deus tinha alguém para mim, Deus ele não me disse que eu ia esperar 7 anos. Então, se Deus tivesse me falado, eu não ia aguentar. Então, o que que Deus fazia? Ele, Meu ele me Deus! dava, ele me dava aquela esperança, sabe? Gente, eu lembro que no primeiro eu orava, Deus, manda, manda, manda. E Deus levantava profetas e falava assim para mim: tá chegando. Era a única coisa que Deus falava: tá chegando, tá chegando. Gente, durante 7 anos da minha vida, eu escutava profetas falando: tá chegando, tá chegando, tá chegando. Foram Meu Deus. 7 anos ouvindo isso. Entendeu? Em nenhum momento Deus falou que eu ia esperar 7 anos. Ele só me dava aquela esperança, tipo, tá chegando, tá chegando. E eu tive que esperar. Entendeu? Então, Deus ele não tortura ninguém psicologicamente. Sabe? Eu acredito que quando alguém fala assim pra você, daqui 5 anos o teu marido chega, eu acho muito perigoso isso. É muito perigoso mesmo, porque eu sei que existem sim algumas profecias que Deus dá datas, mas é muito raro acontecer. Então, eu tenho muito pé no chão quando alguém vai me entregar alguma profecia, eu analiso muito. Quando alguém dá data para mim, eu já desconfio. Porque todas as vezes que alguém dava data para mim, não acontecia, eu ficava frustrada.
Muitas vezes pessoas falavam para mim, até o final desse ano, falavam para mim, até o final desse ano vai chegar. E não chegava. E aí, como que eu ficava? Deus é mentiroso? Entendeu? Não, Deus não teve Conta culpa. 20 dias. Aí tem aquelas profecias. Meu Deus, Conta 20 dias. Nossa, olha, gente, de verdade, eu não gosto de profecia assim. Eu respeito muito. Eu já recebi profecia de um cara que falou pra mim que até o final do ano uma coisa ia acontecer na minha vida e cumpriu. Então eu não posso duvidar 100%. Se Deus quiser falar a data, ele fala. Mas 90% dos casos era tudo da carne. É frustrante. Então, quando o profeta fala daqui 20 dias, eu vou descartar isso daí. Porque você fica frustrado. Verdade. E Deus, ele vai falar a promessa que ele tem para você, mas ele não vai te falar o processo que você vai ter que enfrentar. Porque as profecias que se cumpriram na minha vida, a maioria não teve data. Deus só falou que ia acontecer, mas assim, simplesmente aconteceu no tempo de Deus, assim, no de repente, sabe? Eu não estava esperando e aconteceu. É forte. Dani, eu não me sinto bonita. Minha aparência me incomoda. O que devo fazer? Em primeiro lugar, você tem que se cuidar. Que nem tudo Deus vai fazer, né? Nem tudo Deus vai fazer. Então, a gente tem que analisar isso daí. Você tá se esforçando? Você tá se cuidando? Sabe? Às vezes a gente quer que Deus faça um milagre, mas a gente... Por exemplo, você tá acima do peso? Tem gente que é feliz acima do peso. Tem gente que não é. Eu não gosto de mim acima do peso. Eu gosto de mim magrinha. E eu tô acima do peso. Entendeu? Mas eu sei que não vai ser oração que vai resolver isso. Eu vou ter que ir pra academia, eu vou ter que fechar minha boca. Entendeu? Então nem tudo é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte também, sabe? Muitas vezes a gente só fica orando, pensando que Deus vai fazer tudo. Deus faz. Ele abençoa, ele ajuda. Ele abre caminhos, ele te... Por exemplo, mas eu acredito que Deus trabalha assim. Você tá se sentindo acima do peso? Se você orar, Deus vai te dar condições de você fazer uma academia, por exemplo. Mas você vai ter que ir para academia. Você vai ter que fazer sua parte. Entendeu? Então, essa pergunta dela aqui foi muito... Não dá para entender direito, porque existem muitas maneiras de não se sentir bonita, mas você não se sente bonita porque você não se cuida ou porque você se cuida e mesmo assim você não se sente bonita. Porque existe isso também, né? Tem muita mulher que se arruma pra caramba e mesmo assim não se sente bonita. Então, nesse caso, eu creio sim que ela precisa de um tratamento até psicológico. Sabe que nem tudo também é resolvido só na oração. Deus, se você pode orar e pedir ajuda para Deus e Deus pode colocar uma psicóloga diante de você para tratar essa sua baixa autoestima. Eu procuro viver a minha vida de uma maneira, com uma fé muito racional, viu? Como que é seu nome mesmo? Isa? Ivânia. Vânia. Entendi Isa aqui. Vânia. Então, pergunta Dani e Vânia, o que vocês diriam àqueles que ferem os servos de Deus? Olha, depende. Quem fere, ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, né? Esse é o meu ponto de vista.